Olá, hoje vamos apresentar o nosso trabalho da UC de Gestão Estratégica de Finanças. Nosso trabalho é focado na análise a partir dos demonstrativos contábeis das empresas escolhidas. Para acessar as análises e relatórios completos, acesse nosso site clicando no link abaixo. Nossa equipe é formada pela Caroline Nascimento, Gisele Prado e Cássio Holanda. As empresas escolhidas foram Endifer, Magazine Luiza e JBS. A Endifer é uma empresa que surgiu no final de 2019, com seu primeiro escritório sendo no Tucuruvi. Ela atua no ramo de engenharia de segurança do trabalho, provendo consultoria e fiscalização. Seu faturamento é menor do que 360 mil, por isso ela é classificada como empresa de pequeno porte. Ela possui mão de obra mista e, recentemente, com o aumento da demanda e da contratação de serviços da empresa aumentarem, ela precisou abrir um novo escritório para auxiliar no atendimento dos clientes. Em relação às estratégias financeiras, a dona da empresa é quem toma as decisões. Ela possui assessoria contábil externa e, apesar de ter acesso ao balanço patrimonial, ela utiliza o DRI e o DFC como ferramentas das decisões da empresa. A empresa de contabilidade envia um relatório mensal contendo essas informações. A Endifer não quis me passar valores, mas, como já citado, a empresa precisou abrir um novo escritório e foi observando o aumento de receita no DRI e no número de contratações que decidiram analisar a possibilidade de abrir um novo escritório. Junto do DFC, fizeram um planejamento de suas despesas mensais e viram como estava sua saúde financeira, se tinha um dinheiro em caixa, se o lucro cobriria uma possível prejuízo no curto prazo, e fazendo essa análise que foi feita a viabilidade de abrir um novo escritório. Porém, na maior parte do tempo, essas ferramentas apenas auxiliam nas pequenas decisões, como reajuste salarial dos funcionários, bonificações, planejar a divulgação da empresa e a possibilidade de contratação de novos funcionários. A empresa acredita ser muito importante a análise do desempenho da empresa, porém, por falta de estrutura da empresa em ter um departamento dedicado à gestão financeira e as decisões serem tomadas somente pela dona, essas análises em comparação com os resultados anteriores não é feita de forma frequente, sendo feito mais para o final do ano. Os indicadores utilizados de forma mais frequente são os de capital circulante líquido e margem líquida. Ambos são usados para ver a lucratividade da empresa e a sua saúde financeira, para que com esse controle a empresa tenha certeza de sua capacidade de pagar suas contas. Outros indicadores utilizados são endividamento geral e prazo médio de recebimento. Ambos são utilizados para controlar os gastos da empresa, para que ele não gaste mais do que sua capacidade momentânea. E agora vamos falar da Magazine Luiza, empresa de varejo que está completando 65 anos de atuação no mercado brasileiro. Em 2021, a empresa faturou mais de 56 bilhões de reais, tendo lucro de 590 milhões. A Magalu conta com mais de 40 mil colaboradores e tem a política de priorizar cada um. Dessa forma, incentiva o plano de carreira e a ascensão profissional. O time de conselho da administração conta tanto com conselheiros efetivos como Márcio Cumhurian e Carlos Renato Donzelli, quanto com conselheiros independentes como Inês Correia e José Pascoal. Ainda sofrendo sequelas da pandemia e toda a instabilidade econômica que estamos vivendo, como o aumento da inflação e da taxa de juros, todas as empresas do ramo de varejo foram impactadas. Segundo a plataforma Status Invest, as ações do Magalu caíram 11,63%, chegando a custar R$ 3,42. Vale lembrar que em meados de novembro de 2021, as ações da Magalu chegaram a valer aproximadamente R$ 27. Analisando o terceiro trimestre de 2022, as vendas aumentaram 2,2% em comparação com o trimestre passado e 5,3% em relação ao ano passado. Já o EBITDA aumentou 268,1% em relação ao trimestre anterior e teve uma queda de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido nesse trimestre teve um prejuízo de 166,8 milhões, mesmo com o aumento de vendas e de receita.
No acumulado do ano, a Magalu teve um prejuízo de 463,1 milhões. No terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido tinha sido de 143,5 milhões. Analisando os múltiplos ajustados, isto é, desprezando os efeitos não recorrentes, o cenário não é muito diferente, já que o prejuízo ficou na casa dos 146 milhões no terceiro trimestre de 2022 e 356,9 milhões no acumulado do ano. Comparando com o terceiro trimestre de 2021, o lucro líquido ajustado tinha sido de 22,6 milhões. Dando continuidade, a próxima empresa a ser analisada é a JBS S.A. A JBS é uma multinacional do ramo alimentício que atua na produção de alimentos processados, especialmente os de origem animal. Também produz produtos de conveniência como couros, biodiesel, colágenos, higiene e limpeza, entre outros. Possui 69 anos de existência, fundada em 1953 no estado de Goiás. Seu faturamento supera 300 milhões de reais e é uma empresa de grande porte. Em 2021, seu faturamento anual foi de 350,7 bilhões de reais. Com relação ao ano atual, no primeiro trimestre atingiu o lucro líquido de 5,1 bilhões, no segundo 3,9 bilhões e no terceiro trimestre obteve lucro líquido de 4,13 bilhões. A companhia possui mais de 250 mil empregados espalhados pelo Brasil e em 15 países diferentes ao redor do mundo. Utilizando a mão de obra própria, preza pela capacitação e treinamento dos colaboradores, buscando excelência operacional. A empresa faz uso de assessoria contábil interna e externa. Na parte interna, a elaboração das demonstrações financeiras fica a cargo da diretoria corporativa e na externa conta com auditores independentes da KPMG. As demonstrações contábeis fornecidas pela JBS são o balanço patrimonial, o DRE e o DFC. A partir da análise do balanço, entre 2019 e final de 2021, a empresa regularizou multas milionárias originadas de empréstimos feitos através de bancos privados e públicos, quitando 100% desses financiamentos. A companhia também investe em novos negócios e recentemente entrou para o ramo de produção de fertilizantes. O investimento custou 134 bilhões de reais. A partir do demonstrativo de resultado de exercício, distribui dividendos semestralmente. O último, distribuído em 24 de novembro, foi contabilizado em 2,218 bilhões de reais, representando R$ 1 por ação. Através da demonstração de fluxo de caixa, observa-se que mesmo com um cenário de alta inflação, a JBS apresentou lucro líquido de 5,1 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Isso foi possível a partir das altas exportações realizadas. No mais, a empresa possui boa parte de seus investimentos alocados no exterior. Em 2021, no auge da pandemia da Covid-19, contribuiu positivamente com o PIB brasileiro através das exportações. Além disso, continuou expandindo seus negócios, gerando novos empregos e contribuindo com o avanço da economia brasileira. Utiliza o índice de liquidez corrente e em junho de 2022 apresentou liquidez corrente de 1,5 e em setembro do mesmo ano se manteve no mesmo resultado. Os índices de rentabilidade analisados são a margem líquida e a rentabilidade do patrimônio. Já nos índices de estrutura de capital, são analisados o endividamento geral e o prazo médio de recebimento. A JBS é líder no mercado nacional e mundial de carnes e alimentos. Com origem humilde, fez revolução no setor de carnes e alimentos processados e continua expandindo seu legado até hoje. Esse foi o nosso projeto A3. Analisamos empresas de diferentes segmentos e grandezas, podendo concluir que o uso das demonstrações contábeis é indispensável para a tomada de decisões de cunho financeiro. Através delas, é possível obter embasamento claro e sólido para atuar nos investimentos que a companhia deseja, de forma a atingir seus objetivos e diminuir as incertezas e dúvidas financeiras acerca da instituição. Agradecemos a orientação e apoio dos professores André Xavier e José Toledo ao longo do semestre e desejamos boas férias e um ótimo descanso. Até mais!